A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais impactantes da história da humanidade. O conflito começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, e terminou em 2 de setembro de 1945, com a rendição do Japão. Durante esses anos, o mundo foi tomado pela violência e destruição, com a participação de diversas nações e povos. A guerra envolveu diversas nações e alianças, incluindo a Alemanha nazista, o Império do Japão, a Itália fascista, o Reino Unido, Estados Unidos, a União Soviética, entre outros países. O conflito se espalhou por todo o mundo, com batalhas sendo travadas em territórios na Europa, África, Ásia e Oceania. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais mortal da história, resultando em cerca de 50 a 85 milhões de mortes em todo o mundo. Entre as vítimas estavam soldados, civis, judeus, ciganos, homossexuais, entre outros grupos perseguidos pelos regimes nazistas e fascistas. A guerra foi caracterizada por diversos avanços tecnológicos, como o desenvolvimento de aviões de combate, submarinos, tanques, mísseis e armas nucleares. Essas tecnologias mudaram a forma como a guerra era travada, permitindo a realização de ataques a longas distâncias e com maior precisão. Uma das batalhas mais famosas da Segunda Guerra Mundial foi a Batalha do Stalingrado, que ocorreu entre julho de 1942 e fevereiro de 1943. A batalha foi travada entre as forças alemãs e soviéticas pela posse da cidade de Stalingrado, atual Volgogrado, na Rússia. A vitória dos soviéticos na batalha foi um ponto de virada na guerra, que começou a caminhar para o fim. Outra batalha importante foi a Batalha da Normandia, que ocorreu em junho de 1945, quando as forças aliadas desembarcaram na costa da Normandia, na França. A batalha foi a maior operação militar anfíbia da história e permitiu que as forças aliadas avançassem em direção à Alemanha. Durante a guerra, a Alemanha nazista desenvolveu um programa de extermínio em massa conhecido como Holocausto. Milhões de judeus, ciganos e outras minorias étnicas foram perseguidos, presos em campos de concentração e exterminados em câmaras de gás. A libertação desses campos pelos aliados foi um dos momentos mais chocantes da guerra. Além do Holocausto, a Segunda Guerra Mundial também teve outros eventos trágicos, como um ataque nuclear realizado pelos Estados Unidos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. O ataque vitimou mais de 200 mil pessoas e levou à rendição do Japão. Há uma outra razão pela qual a Segunda Guerra Mundial se tornou um conflito de proporções mundiais: as diferentes ideologias políticas que surgiram na época. Na Europa, o fascismo estava em ascensão em países como Itália e Alemanha, enquanto a União Soviética buscava expandir o comunismo. Na Ásia, o Japão estava em um caminho imperialista, buscando expandir seu império através da invasão de países vizinhos. Essas ideologias foram a base para muitos dos conflitos e alianças que se formaram durante a guerra. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha sido um conflito terrível, também foi um momento de grande avanço tecnológico. A guerra impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo armas mais avançadas e aeronaves mais rápidas. Também levou a avanços médicos significativos, como o desenvolvimento da penicilina e outros antibióticos. O papel das mulheres na Segunda Guerra Mundial também foi significativo. Muitas mulheres assumiram empregos tradicionalmente realizados por homens, incluindo trabalhar em fábricas e campos de batalha. Elas foram uma parte vital da economia de guerra e do esforço da guerra em geral. Essas mulheres também desempenharam um papel importante na luta pelos direitos das mulheres após a guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais trágicos e devastadores da história da humanidade, mas é importante aprender com as lições do passado. Devemos lembrar as vítimas da guerra e honrar aqueles que lutaram pela liberdade e justiça. Esperamos que um dia nunca mais precisemos de outra guerra para resolver nossos conflitos. Uma das maiores lições da guerra é a importância da cooperação internacional e da diplomacia para resolver conflitos. As Nações Unidas foram fundadas após a guerra para promover a paz e a cooperação entre as nações, e é importante que continuemos a apoiar esses esforços. Além disso, devemos trabalhar para combater o racismo, a discriminação e a intolerância que levaram a muitas das atrocidades da guerra. Outra lição importante é a necessidade de preservar a memória e a história da Segunda Guerra. É importante que as gerações futuras aprendam sobre as causas e consequências da guerra, para que possamos evitar os mesmos erros no futuro. Museus e monumentos em todo o mundo lembram as vítimas da guerra e ajudam a manter viva a memória daqueles que lutaram por nossa liberdade. Por fim, é importante destacar que não foi apenas um conflito militar, mas também um conflito ideológico. A liberdade, a democracia e os direitos humanos foram postos à prova durante a guerra, e a luta pela sua preservação continua até hoje. É nosso dever como cidadão garantir que esses valores sejam preservados e defendidos em todo o mundo. Em conclusão, a Segunda Guerra Mundial foi um evento transformador na história da humanidade, que mudou o mundo para sempre. Foi um conflito complexo e multifacetado, que envolveu inúmeras nações, ideologias e culturas. No entanto, é importante lembrar que as lições ainda têm relevância até hoje. Devemos trabalhar para promover a paz, a cooperação internacional e a preservação da história, para garantir que nunca mais precisemos de um conflito tão terrível como a Segunda Guerra Mundial. E aí, o que achou do vídeo? Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!